Olá, pessoal. Aqui é o professor Matheus. Estamos de volta, para tratarmos da nossa próxima aula aqui do nosso curso de redação. Hoje, com uma temática diferente das duas outras aulas anteriores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da estrutura do texto dissertativo argumentativo, os itens composicionais desse gênero, e vamos abordar um pouquinho o que que tem de especial, ou digamos, de essencial em cada parágrafo que compõe esse gênero, ok? Então vamos lá, deixa eu apresentar aqui a nossa tela. Beleza, já estou aqui apresentando. Ok, pessoal, então vamos lá. Então, a ideia da aula é trabalhar esse ponto, né? Nós estamos, então, na parte da redação, né? Falando sobre o texto dissertativo argumentativo, tá? Que é o gênero cobrado na prova de redação do Enem, tá? Então, eles não vão te cobrar um gênero narrativo, um gênero instrucional, que preze por essas tipologias. Então, esse é o primeiro ponto, ó. Eu não tenho que narrar histórias, eu não tenho que dizer o que as pessoas, né, é, devam fazer como uma espécie de manual de instrução, né? Eu eu não tenho que né, ser puramente descritivo. Então, eu tenho que pautar pela tipologia argumentativa, né? E eu tenho que falar sobre um determinado assunto, eu tenho que dissertar sobre ele, certo? Dissertar é falar sobre um determinado assunto, e ao mesmo tempo argumentar, defendendo um ponto de vista. Então, aqui vale a gente lembrar alguns pontos, né? É, itens composicionais, eu diria que de uma estrutura é, mais profunda desse gênero, tá? Que itens são esses, professor? Os itens são, digamos, o caráter argumentativo em si, eu estou falando sobre um determinado assunto, eu tenho que discorrer sobre ele e formar uma espécie de argumentação para defender uma tese, defender um ponto de vista, ou um projeto de texto, né? Tese, ponto de vista, projeto de texto, né? São coisas que, na minha interpretação, são a mesma coisa, com nomes diferentes, tá? Mas isso a gente vai explicar no momento correto em outras videoaulas, ok? Bom, então esse é o primeiro ponto. Falar sobre determinado assunto, defender uma ideia a respeito deste assunto, ok? Essa defesa, pessoal, é interessante que seja feita em terceira pessoa, tá? Por quê? Porque aí a gente entra num outro aspecto composicional do gênero dissertativo argumentativo, que é a objetividade. O que que é isso? Falar sobre algo de uma forma que fique explícita uma ideia, né? Que fique explícita uma opinião, sem necessariamente ser uma opinião pura e simplesmente pessoal. É como se eu estivesse afirmando algo, levantando um determinado ponto de vista e comprovando esse ponto de vista a partir da realidade objetiva dos fatos, ou seja, eu tenho que causar o efeito em quem lê de que aquela ideia, aquele ponto que eu levantei, estou argumentando sobre ele, de fato faz sentido. Por quê? Porque existem argumentos, né, que estão aí para todos nós assistirmos, acompanharmos, analisarmos, que realmente ajudam a sustentar aquele ponto de vista levantado. Então, isso é a objetividade, né? Você, você ser mais, digamos assim, menos pessoal, certo? Você fugir da axologia. Uma coisa é você discutir algo com base na axologia. O que é axologia? Aquilo que eu acredito, pura e simplesmente pessoal. Eu acredito porque eu acredito. Isso seria a subjetividade. A objetividade é o oposto, né? Este ponto de vista foi levantado e há uma argumentação para ele comprovada pela realidade observável dos fatos. Ou seja, qualquer pessoa que for as fontes que eu citar vai chegar numa conclusão próxima, parecida, ou vai ser uma conclusão igual a que eu tive sobre determinado ponto de vista. Então, é esse a ideia da objetividade, ok? Espero que esteja claro.
E para a gente conquistar isso também, é importante a gente estar atento à questão da pessoa gramatical. Embora não haja nenhuma regra que te proíba de usar a primeira pessoa gramatical, eu, nós, eu sugiro, é uma sugestão, que você opte pela terceira pessoa, ou do singular ou do plural. Ele, ela, eles, elas, né? Então, sempre fazer essa troca, porque a terceira pessoa gramatical, ela está mais próxima, né? Ela está mais afim, digamos, né? Da objetividade, enquanto a primeira pessoa gramatical preza pela subjetividade, que é algo que nós devemos nos distanciar nesse gênero textual dissertativo argumentativo. Espero que esteja claro para vocês, ok? Bom, então esse é um ponto, tá? Use a terceira pessoa gramatical. Então, ao invés de você escrever eu acredito, você vai escrever acredita-se, né? Ao invés de você escrever que você é um personagem de um determinado lugar, né? Você vai colocar aquele lugar em evidência. Por exemplo, a escola é um espaço, então a escola é ela, é terceira pessoa gramatical. Pegaram? Do singular. Então, é essa ideia, né, de objetividade e de pessoa gramatical que a gente tem que trazer para a estrutura básica aqui do nosso gênero dissertativo argumentativo. Então, falar sobre determinado assunto, levantando um ponto de vista, argumentando em favor dele, de forma objetiva, certo? Fugindo da subjetividade, escrevendo em terceira pessoa, preferencialmente, tá? Do singular ou do plural, ok? Um outro ponto é a questão verbal, que o cisgênero, né, o dissertativo argumentativo, vai trabalhar muito com verbos do presente, tá? É o presente do indicativo. Então, é o verbo na sua forma de certeza. Então, você vai usar o verbo ser como é, né? Você vai usar o verbo estar como está. Então, sempre no presente do indicativo, porque uma forma de você indicar, né, a certeza, de você indicar algo com precisão e contundência, né, ao que você fala. E um outro ponto importante é a variante linguística. A variante linguística, pessoal, ela deve ser sempre neste gênero, ela deve ser sempre a variante linguística formal da língua portuguesa, ou norma culta da língua, enfim, variante formal da língua, norma culta da língua, é tudo a mesma coisa, tá? Isso tudo para dizer que a gente tem que escrever da forma mais precisa possível, de acordo com a gramática normativa. Então, aqui vale todo aquele vocabulário que você estudou, que você traz, né, de bagagem cultural, que você leu, todas as expressões que são fora dos clichês, que não estão na linguagem coloquial, elas devem ser usadas aqui. Então, prestar atenção nesses 5 itens que eu enumerei, né? Questão da falar sobre algo, com tese, argumento, com objetividade, usando a terceira pessoa gramatical, verbos no presente indicativo e a variante formal da língua portuguesa, ok? Esses itens eu diria que são itens, assim, imprescindíveis, ok? E na macroestrutura do texto dissertativo argumentativo, professor? Então, vamos lá. Agora a gente entra num ponto de macroestrutura. É como se nesse início, né, no primeiro slide, eu tivesse focado apenas na microestrutura, na parte interna, né, desse gênero dissertativo argumentativo. A macroestrutura é a divisão entre os parágrafos, ó. São 3 parágrafos, na verdade, são 3 partes, ó. A introdução, que normalmente é um parágrafo, tá, pessoal? Isso não é uma regra, mas eu sempre sugiro para os alunos fazerem dessa forma. A introdução, como um parágrafo, o desenvolvimento, aqui é a parte maior do texto dissertativo argumentativo. Eu sugiro para os alunos que nessa parte eles façam 2 parágrafos de desenvolvimento, tá? E depois a conclusão. A conclusão eu também sugiro que seja um único parágrafo. Mas pegaram aqui as 3 partes? Então é um texto dividido na sua macroestrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. E como sugestão, eu indico para vocês, ó, um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Tudo que vocês precisam escrever numa prova da magnitude do Enem ou de outros concursos ou vestibulares aí afora, quando pedem redação, normalmente é um gênero dissertativo argumentativo também, e 4 parágrafos bem desenvolvidos, todos eles, vai estar ótimo, tá, gente? Então vamos lá.
Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que cada parágrafo tem que ter de essencial, tá? Então vamos lá. No parágrafo de conclusão, eu coloquei aqui é, alguns itens que precisam permear, né, esse parágrafo. Então vamos lá. O primeiro deles eu coloquei como opcional, ou seja, se você conseguir fazer, você vai ganhar mais ponto. Se não conseguir fazer, digamos que o seu parágrafo não vai morrer por aí, tá? Você ainda tem fôlego para gastar no desenvolvimento, tá? O primeiro item, então, é essa área do conhecimento, tá? O que é isso? Essa área do conhecimento são matérias que a gente estudou na escola, filmes que a gente já assistiu, livros que a gente leu, que tenham a ver com o tema em questão da nossa redação, tá? Então, eu estou falando sobre um tema é, por exemplo, eu estou discutindo é, o tema como do Enem passado, né, que caiu sobre a questão do estigma associado a doenças mentais, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, eu lembrei de um filme, por exemplo, como Coringa, né, que trabalha essa questão da pessoa mentalmente desajustada pela própria sociedade. Eu poderia citar como uma referência. Já de cara, já no início, professor? Sim, já no parágrafo de introdução. Vai depender da minha habilidade linguística de fazer esse link com o tema, tá? Mas isso também é assunto para outras áreas, ou melhor, para outras aulas. A gente vai comentando no momento devido. Nesta aula, eu quero só que vocês percebam os itens que são essenciais, pela minha experiência, que eu julgo serem essenciais em cada parágrafo. Então, a área do conhecimento, referências culturais que eu consegui absorver ao longo do meu processo formativo, é de caráter opcional, mas se você conseguir priorizá-los, né, priorizar essa área do conhecimento, esses elementos todos aí, culturais, você vai ganhar muito ponto por isso. Agora, eu passo a dois outros itens que eu até coloquei em vermelho aqui em destaque, ó, porque eles são essenciais. Se você não fizer, você provavelmente vai perder muito ponto por isso. O primeiro eu chamo de reafirmação do tema. O que é a reafirmação do tema? É você dizer ali dentro do seu parágrafo de introdução é, o tema propriamente dito, né, com as palavras dele mesmo, ou parafraseado. O que é parafraseado, professor? Você mencionar o tema com as suas próprias palavras. Por exemplo, se o tema é a persistência da violência contra a mulher, você pode dizer em algum momento ali do seu parágrafo de introdução que o feminicídio é uma chaga social latente na sociedade brasileira. Pegaram essa ideia? Então eu parafraseei, eu não repeti as mesmas palavras do tema, mas eu poderia também repetir as mesmas palavras sem problema. O importante é que você deixe claro para a banca, né, para, enfim, do Enem, dos vestibulares aí afora e concursos, que você entendeu o tema. Isso tem que ficar ali embutido no parágrafo de introdução, ok? Um outro aspecto é o projeto de texto, tá? Eu poderia chamar o projeto de texto de tese também. Eu poderia chamar o projeto de texto de a tese, né? Ponto argumentativo central. Eu gosto de chamar de projeto de texto, ou seja, sobre quais aspectos do tema que eu quero falar, certo? E isso tem uma estratégia para a gente levantar projeto de texto, mas a gente vai guardar também para aulas sobre esse assunto, ok? Então, esses dois itens são centrais. O projeto de texto ele vai ser desenvolvido ao longo dos parágrafos de desenvolvimento, mas eu preciso deixar expresso os pontos que eu quero abordar sobre esse tema, os pontos que eu quero argumentar, tá? Eu mencionei o tema, eu quero argumentar sobre quais aspectos desse tema, né? Então, isso a gente chama de projeto de texto, é muito importante. E aqui uma atenção, ó, não esquecer da coesão entre os itens acima. Coesão é um assunto que estudaremos mais à frente, mas em linhas gerais é o quê? É a ligação entre um parágrafo e outro, ok? Vamos a um exemplo de parágrafo de introdução. Esse parágrafo, inclusive, ele foi sobre o Enem da persistência da violência contra a mulher, tá? Então, olha só, é um parágrafo de introdução. Então, esse parágrafo está muito bem construído, ó. Vejamos. Desde o iluminismo, já sabemos, ou deveríamos saber, que uma sociedade só progride quando um se mobiliza com o problema do outro. No entanto, quando se observa a persistência da violência contra a mulher no Brasil, em pleno século XXI, percebe-se que esse ideal iluminista
é verificado na teoria e não desejavelmente na prática. Muitos importantes passos já foram dados na tentativa de se reverter esse quadro. Entretanto, para que seja conquistada uma convivência realmente democrática, hão de ser analisadas as verdadeiras causas desse mal. Então, aqui, pessoal, a gente pode fazer a anatomia desse parágrafo da seguinte forma, ó. Ele cita aqui o iluminismo, tá vendo? Ó, foi um conceito, né, social, filosófico, tá? Que vai pautar aí pela questão da liberdade, da igualdade, da fraternidade, né? Entre outros, né, ideais da época, né, que permearam, né, que moldaram, que fundaram as bases, né, do pensamento moderno, digamos assim. Então, todo esse ponto aqui é o que eu disse para vocês que são relacionados a áreas do conhecimento, tá? Ó, e aí ele vai dizer, ó, a sociedade só progride quando um se mobiliza com o problema do outro. Agora entra um item de coesão, ó. No entanto, tá vendo? Tá ligando, ó, vai fazer a ponte com o tema. Ó. Quando se observa a persistência da violência contra a mulher no Brasil, esse aqui foi o tema da época, ó. Esse texto foi um texto nota 1000, tá aí na internet, né? É só dar o Google que você vai encontrar. Então, olha só, a persistência da violência contra a mulher. O tema aqui, o candidato ou candidata, não sei, colocou exatamente com as palavras do tema, tá certo? Então, isso vale, como eu já expliquei, ou vale uma paráfrase. Então, mencionou o tema, né? A pessoa aqui até desdobrou, tá? E vai desdobrando aqui, ó, em mais períodos, ó, desenvolvendo o entretanto aqui, ó, que também estabelece a coesão, tá vendo? E aqui no finalzinho a gente vê o projeto de texto, ó. Hão de ser analisadas as verdadeiras causas desse mal. O que esse candidato ou candidata está propondo aqui? Ele vai fazer um apanhado de ideias, de informações, para tentar analisar por que a violência contra a mulher persiste no Brasil, né? E deixa claro ali as verdadeiras causas desse mal. O que realmente causa esse mal, né? Então, esse é o projeto de texto. Então, perceberam? Então, todos os itens aqui tem coesão, tem reafirmação do tema, tem projeto de texto e também tem repertório sociocultural ou áreas do conhecimento, né? São a mesma coisa, não sei se eu nomeei anteriormente, mas repertório sociocultural e áreas do conhecimento, né? São basicamente a mesma coisa ali, né? Tá dentro do mesmo campo semântico. Então é isso, tá? Essas citações aqui no início, né? Essas áreas do conhecimento, isso aqui enriquece demais, tá? Mas se de tudo não der para citar algo que seja, sobretudo, a reafirmação do tema e o projeto de texto, tá? Esses dois itens, atrelado à coesão, não pode faltar de jeito nenhum, tá? Bom, aí passemos então aos itens essenciais ao parágrafo de desenvolvimento. Então, eu sempre sugiro para vocês, ao começar um parágrafo de desenvolvimento, usar uma expressão coesiva inicial, ou seja, uma expressão que articule o seu parágrafo. Ó, vai começar o primeiro parágrafo de desenvolvimento, então começa com primeiramente ou em primeiro plano. Aí você vai passar o segundo parágrafo de desenvolvimento, coloca uma conjunção ali, um ademais, coloca em uma outra abordagem, em uma análise mais profunda, enfim, esses itens coesivos, essas expressões ali que ligam, né? Na verdade, o parágrafo está começando ao parágrafo que já foi dito, são como se fossem aí as minhas costuras textuais. Pegaram essa ideia? Tá? Então, isso tudo é muito importante. Tá claro? Bom, não pode faltar, não pode faltar o, o argumento, tá? Que são o quê? São as áreas do conhecimento, tá? Então, isso aqui é muito importante, pessoal. Por quê? Porque agora elas têm que estar presentes. Se eu disse que a área do conhecimento, na introdução, ela é meio que opcional, no parágrafo de desenvolvimento, ou nos parágrafos de desenvolvimento, elas precisam estar presentes. Tá certo? Por quê? Porque aí é uma exigência, por exemplo, da banca do Enem. Ela vai me exigir o seguinte: com base nos conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo. Ou seja, eles querem que a gente jogue na prova de redação aquilo que a gente conseguiu absorver culturalmente falando. Então, vale o que eu estudei em filosofia, vale o que eu estudei em história, vale o que eu
estudei em sociologia, em artes, vale o que eu assisti de filme, de séries, de livros, de qualquer coisa que me ajude a discutir o problema, né, que faça parte dessa grande área do conhecimento, né? Todo o meu repertório cultural, vale o que eu assisti na mídia, vale o que eu li nos jornais, que saiu na grande mídia, tá certo? Tudo isso que tem a ver com o tema, ou que eu saiba fazer a ponte com o tema, é um fator essencial no parágrafo de desenvolvimento. Então, eu preciso lançar um pensamento filosófico, ou eu preciso lançar um fato histórico, ou eu preciso lançar um exemplo literário, certo? Eu preciso disso, certo? Porque isso é enriquecimento cultural, a banca espera de nós isso. Não só a banca do Enem, qualquer banca, volto a dizer, qualquer banca de vestibular ou de concursos afora, quando você expõe num texto dissertativo argumentativo que você é uma pessoa que tem repertório sociocultural, né, que você conseguiu absorver, né, coisas do seu estudo, você engrandece demais o seu texto, ok? Relação do argumento com o tema. Aí entra um terceiro ponto essencial, que é você fazer essa ponte do argumento, desse repertório sociocultural que você jogou com o tema, você dizer aí a relevância disso tudo para com o tema, certo? E claro, você vai argumentar em favor disso, né? Você vai argumentar. Se você, por exemplo, vamos lá, você está nesse tema, né, persistência da violência contra a mulher, e você quer usar um pensamento filosófico como Thomas Hobbes, que dizia que o homem é lobo do próprio homem. Então você pode explicar um pouquinho essa teoria de que o homem é lobo do próprio homem, ou seja, o homem mesmo se autoprejudica, né? E isso a gente consegue perceber na questão do feminicídio, porque é o ser humano maltratando outro ser humano, né? Independente do gênero, certo? Então, esse é um ponto, tá vendo? De ligação, se o meu tema fosse esse, por exemplo, a persistência da violência contra a mulher. E aí eu poderia depois desdobrar argumentando que tal fato é evidente na realidade brasileira, haja vista que o feminicídio é uma chaga social latente que permeia uma sombra que deve ser extirpada da nossa sociedade, mas reflete o caráter perverso e machista. Perceberam? Então, por uma área do conhecimento ali, eu já vou desdobrando inúmeras argumentações que têm a ver com o tema e eu vou deixando entrever ali o meu ponto de vista também, né? Sempre de forma objetiva. E claro, pessoal, não esquecer da coesão. Um exemplo de parágrafo de desenvolvimento extremamente bem desenvolvido. É o primeiro parágrafo, tá? Do texto que eu acabei de ler com vocês, da introdução que eu acabei de ler com vocês, tá? Então, segue assim, ó. Em uma primeira abordagem, olha o item coesivo aqui, tá vendo? De início de parágrafo. Esse aqui de primeiro parágrafo de desenvolvimento. Ó. Segundo parágrafo poderia ser, ó, em uma outra abordagem, ou em uma análise mais profunda, ou ademais, tá? Continuando. É importante salientar que, ainda que leis como a Maria da Penha tenham contribuído bastante para o crescimento do número de denúncias relacionadas à violência física, moral, psicológica, sexual contra a mulher, ainda se faz presente uma limitação. A questão emocional, ou seja, o medo, é uma causa que desencoraja inúmeras denúncias. Muitas vezes, a suposta submissão econômica da figura feminina agrava o desconforto. Então, observe que ele cita aqui qual que é o repertório sociocultural ou a área do conhecimento que ele usa. Ó. Ele usa aqui um fato, né, noticiado na grande mídia, né, uma questão aí de relacionada a leis, né, que todo mundo sabe que existe a lei Maria da Penha. Tá certo? Então, para tentar punir, né, os crimes de violência contra a mulher, tá certo? Então, isso é um fato legal, jurídico, que saiu na grande mídia, no momento da sua criação, claro, mas é um fator jurídico que todo mundo tem conhecimento, né? E que foi usado aqui como uma espécie de área do conhecimento, de repertório. Valeu? Valeu, claro. Então já citou, já valeu a pena. E aqui a outra parte em que eu destaquei, ó, é a argumentação da pessoa, né? Falando que o medo, ó, a questão emocional
é o que desencoraja denúncias, enfim, tá certo? Então, há sempre esse movimento dentro do parágrafo de desenvolvimento. Coesão inicial, coesão interna, citação de algo, desdobramento dessa citação, você explicar um pouquinho o que essa citação tem a ver com o tema e argumentar. Então, é esse movimento. Coesão, citação, desdobra a citação, argumenta. Coesão, citação, desdobra a citação, argumenta. Então, isso aí, dentro do parágrafo de desenvolvimento, vai te fazer, se você conseguir ligar todos esses pontos, vai te fazer construir um belo parágrafo de desenvolvimento, ok? Passemos, então, ao último parágrafo, que é o de conclusão. Bom, vamos lá. Eu coloquei aqui alguns itens centrais, ó. Os dois primeiros são meramente composicionais. Eu diria que não vai valer muito nota, tá? E o último também, ok? Então, o que é isso, professor? São componentes que são ornamentais dentro do parágrafo, ou seja, para o parágrafo ficar bonito, tá? Então, eu sugiro para vocês começarem sempre com uma expressão resumidora, ou seja, um simples portanto. Portanto, vírgula. É a primeira coisa que vocês têm que fazer no parágrafo de conclusão, ok? Depois, uma retomada do tema para você criar esse efeito de que você começou a falar de um determinado assunto e vai terminar falando desse mesmo assunto. Essa clareza, gente, e objetividade, esse círculo fechado sobre o assunto que você está falando, é muito pertinente dentro do gênero dissertativo argumentativo, tá? Nunca termine, por exemplo, deixando coisas abertas. Por exemplo, nunca termine com uma pergunta. Não cabe. É um gênero que preza por clareza e objetividade, como eu já expliquei. Então, essa retomada do tema é muito, muito importante, porque você fecha as pontas, tá certo? Depois, no final, você vai fechar com uma frasezinha utópica que eu vou sugerir para vocês depois, aquela frase, né? Relacionada à utopia, por quê, professor? É uma frasezinha que você vai pautar por algo que poderia acontecer se isso acontecesse. Mas para chegar nela, eu preciso explicar o item de fato que é valioso aqui para nós, dentro desse parágrafo, que não podemos esquecer de forma alguma, que é a proposta de intervenção social. Gente, eu tenho aulas sobre a proposta de intervenção social, ok? Porém, o que acontece? Por hora, nós vamos deixar essas aulas específicas para o momento propício, tá? Tem várias nuances. Eu tenho aulas específicas sobre cada um desses pontos. Porém, a proposta de intervenção social por hora, basta vocês saberem que você tem que propor medidas, ações, propostas para resolver o problema, ok? Vamos focar só nisso por enquanto. Você precisa propor medidas, ações que resolvam ou que tentem melhorar o problema, tá? Tentem contribuir aí para que o problema seja solucionado, ao menos em parte, ok? E essas propostas precisam ser propostas concretas. Eu não posso dizer que algo deve ser feito, ou que as pessoas devem se conscientizar, né? Ou que o mundo deve mudar, ou que as pessoas devem olhar para o próximo. Isso aí são clichês, né? Que a gente está até hoje como um país corrupto, né? Sabendo que a corrupção é uma dor, né? Que nos impede de adentrar aí talvez ao primeiro mundo, de fato, né? Enfim, então eu tenho que fugir disso aí, eu tenho que propor medidas que sejam, de fato, ativas, tá? Então, como eu já expliquei, eu vou deixar essas dicas, tá? De propostas ativas e concretas para aula específica sobre proposta de intervenção social, tá? E aí eu chego na minha frase utópica, né? Que é aquela frasezinha que começa assim, né? Se essas e outras medidas fossem aplicadas, né, caminharíamos a passos largos rumo a uma sociedade mais justa e democrática, de fato. Por exemplo, né, vocês podem ir melhorando essa frase. Mas perceberam o caráter utópico dela? Se essas e outras medidas fossem aplicadas, ou seja, né, é utopia, é sonho, né? É a possibilidade, né? Então, isso eu chamo de frase utópica, coloquei como opcional, porque se você estiver precisando de linha para terminar e escrever a metragem completa, né? É legal você fechar com uma frase dessa. Se você já estiver em cima da linha para fechar, você não precisa colocar, ok? Vamos ver um parágrafo de conclusão aqui, nota 1000.
Ainda é do mesmo texto, tá? Que eu estou exemplificando aqui. Esse texto tinha um parágrafo de introdução, dois de desenvolvimento, mas eu só peguei um para exemplificar, e esse parágrafo de conclusão. Torna-se evidente, portanto, ó, ele só deslocou o portanto, mas ele poderia vir no início do parágrafo. Eu até sugiro que vocês façam isso, ó, portanto, vírgula. Torna-se evidente que a persistência da violência contra a mulher, ó, no Brasil, é grave e exige soluções imediatas, e não apenas um belo discurso. Então, a persistência da violência contra a mulher é o quê? A reafirmação do tema. Então, já cumpriu dois itens, ó. A expressão resumidora, que é o portanto, e a persistência da violência contra a mulher, que é a retomada do tema, tá? Agora entra a proposta de intervenção, é toda essa parte aqui, ó, que eu destaquei aqui para nós agora, ó. Tá vendo? Que eu estou circulando aqui, eu quero ler com vocês para a gente fechar, ó. Ao Poder Judiciário, cabe fazer as leis já existentes, oriundas de inúmeros discursos democráticos. A mídia, por meio de ficções engajadas, deve abordar a questão instigando mais denúncias, cumprindo assim o seu importante papel social. A escola, instituição formadora de valores junto às ONGs, deve promover palestras a pais e alunos que discutam essa situação de maneira clara e eficaz. Então, pessoal, aqui ó, vocês conseguem perceber que aqui há, onde eu escolhi tudo isso, há a proposta de intervenção, tá vendo? Ó, criação de poder judiciário, criação, fazer valer as leis, ó, já existentes, tá vendo? A mídia, ó, criar ficções engajadas, tá vendo? A escola, ó, juntar ONGs, tá vendo? É, promover palestras, tá vendo? Bom, e aí, pessoal, a gente fecha essa parte da proposta de intervenção, tá certo? Bom, por último, aí entra a fase utópica. Ó. Talvez dessa forma, a violência contra a mulher se faça presente apenas em futuros livros de história e a sociedade brasileira possa transformar as ideias iluministas em prática e não apenas em teoria. Então, veja só, esse talvez dessa forma, tá vendo o caráter utópico? Ó? Talvez dessa forma, se essas e outras medidas fossem aplicadas. Perceberam essa ideia, pessoal? Então é isso que eu falo com vocês, tá? Fechar com essa frase utópica se você principalmente estiver precisando de linha, tá? Mas o item mais valioso do parágrafo de conclusão é a proposta de intervenção. Os outros são também fundamentais, mas eles são ornamentais, para deixar o texto mais bonito, texto mais redondinho, né? Que tudo, no final das contas, causa impacto, beleza? Bom, daqui eu vou explicar o exercício, ó. Esse é o exercício que eu vou deixar para vocês, ó. Leia o parágrafo de introdução abaixo. Então você vai ler o parágrafo e identificar, ó, a reafirmação do tema no parágrafo acima, ó, e o projeto de texto no parágrafo acima. Então você vai ler e identificar. Ah, aqui está o tema. Ah, aqui está o projeto de texto, tá? Se eu não me engano, foi o tema do Enem passado, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Sobre a questão do. Deixa eu ver aqui só um minuto. Acho que a questão do cinema, né? Isso. Não foi o Enem passado no momento que eu estou gravando, não. Acho que foi o retrasado, tá? Então, não importa, né? Importa que o tema foi sobre a questão da democratização do cinema no Brasil, tá? Então, você vai identificar esse tema, tá? Aonde está a reafirmação dele e o projeto de texto. Depois segue, ó. Leia o parágrafo de desenvolvimento abaixo, ó. Leu o parágrafo, você vem aqui no 3, ó. Identifique no parágrafo acima a expressão coesiva inicial, tá? O argumento baseado em uma área do conhecimento. Então, aquelas citações, aqueles fatos, onde que está, né? Onde que estão presentes aí? Ele cita alguma coisa, cita filósofos, cita áreas do conhecimento. 4. Identifique o fragmento em que o autor do texto relaciona o argumento baseado em uma área do conhecimento. A temática da redação, fazendo uma análise argumentativa. Então, aqui você vai identificar qual que é o link que ele faz com a área do conhecimento, com o tema, e qual que é a argumentação que ele impõe nesse parágrafo de desenvolvimento.
E, por último, o parágrafo de conclusão. Você vai ler o parágrafo de conclusão do texto e identificar, ó. Identifique no parágrafo acima, expressão resumidora, a retomada do tema. Então, identifique esses dois itens. Depois, identifique a proposta de intervenção social. Onde está a proposta de intervenção social? Vai de quando a quando? Você pode colocar aí em colchetes, pode imprimir, marcar em colchetes, né? Ou escrever no caderno, tá certo? Enfim, do jeito que vocês acharem melhor, ok, pessoal? Então, essa foi a nossa segunda aula, espero que tenha sido, aliás, a nossa terceira aula, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, espero que tenha sido produtivo para vocês. Uma aula síntese sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima. Deixa eu parar aqui a minha apresentação. Isso. Apresentação parada. Pessoal, grande abraço a todos e até a próxima aula.